Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. Essa live é um oferecimento da Lelo, administradora que acredita em um jeito mais humano e feliz de viver na cidade e, para isso, oferece soluções que promovem a melhoria da qualidade de vida dos condôminos e da sociedade ao entorno. E hoje nós vamos conversar sobre como lidar com barulhos externos ao condomínio. Então, sabe aquele canteiro de obra que parece que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana? Ou aqueles bares com música ao vivo, cerimônias de igreja que começam muito cedo ou terminam muito tarde. Isso, gente, sem citar o pancadão, né? Então, são muitas situações de barulhos externos ao condomínio e muitas dúvidas que os síndicos têm sobre como lidar com essas ocorrências. E para nos ajudar com as respostas, nós convidamos o advogado Jacques Buchatsky. Ele é colunista do Síndico Net, ele também é um dos nossos especialistas dos nossos vídeos do canal do YouTube, também aqui no Instagram, e um dos protagonistas da nossa websérie Pacificando Condomínios, que a gente lançou no primeiro semestre, uma série de vídeos em que ele e a Taula Armentano falam sobre situações das que mais acontecem nos condomínios, dando orientação para os moradores a respeito de cada tema, e barulho é uma delas, mas no caso são barulhos dentro do condomínio. E pessoal, antes de trazer o nosso convidado, eu vou dar algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva aqui. Então, quem tiver pergunta relacionada exclusivamente ao tema, pode escrever aqui na caixinha de perguntas, onde tem esse balãozinho com um pontinho de interrogação, tá? Então, manda por ali que fica mais fácil do que acompanhar aqui pelo chat. Senão você já pode mandar. E se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo, para o seu síndico, para os seus vizinhos, então encaminha essa live para eles usando o ícone do aviãozinho, que é esse que está aqui embaixo também, que daí essas pessoas podem participar aqui e acompanhar esse conteúdo. E se o Instagram colaborar, às vezes ele dá alguns probleminhas técnicos, mas se tudo der certo, a live vai ficar salva no IGTV assim que a gente encerrar. E também em breve a gente vai disponibilizar no formato de podcast, que vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Basta você procurar por Síndico Net. Então agora eu vou trazer o Dr. Jacques para o nosso bate-papo. Então aguentem aí um minutinho que eu vou trazê-lo aqui. Oi, Jacques. Oi, boa noite, Catarina. Boa Tudo noite para bem? quem estiver nos ouvindo. Boa tarde Boa ainda, né? noite. Tá bonito o dia. Então, Tá, o fim de tarde está bonito aqui em tá São Paulo, bonito, tá né? bonito, tá bonito. E vamos conversar bastante. Esse povo todo do Sindiconect é sempre legal de conversar e você é mais ainda. Ótimo ter você aqui com a gente. E agora eu vou fazer só uma breve apresentação curricular, porque eu sei que seu currículo é imenso, então eu vou me concentrar aqui em algumas coisinhas, só para o nosso público conhecer um pouquinho mais de você. Então, o Jacques Buchatsky, ele é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele é sócio da Advocacia Buchatsky e integrante do Conselho Jurídico da Presidência do Secov São Paulo. E ele também é professor do Síndico Net Experts, que é o nosso curso para síndicos profissionais. Então, concluídas aqui as devidas apresentações do Dr. Jacques. Então, Jacques, eu não sei se você sabe, mas aquele seu artigo sobre pancadão na vizinhança, que a gente publicou no Síndico Net em fevereiro,
ele foi o maior sucesso. Teve cerca de 3.500 acessos no nosso portal, fora o engajamento nas redes sociais, que foi muito maior ainda. No Facebook, só para você ter uma ideia, foram mais de 25 mil pessoas alcançadas, Nossa, 66 comentários e 50 compartilhamentos. nossa, eu não Então sabia é um disso. termômetro, né, do quanto que esse assunto interessa para quem mora em condomínio. No caso era pancadão, mas a gente pode aí englobar essas outras questões de outros tipos de barulhos externos, né? E aí, a primeira questão que eu quero trazer aqui para você, afinal de contas, a reclamação do pancadão ou de qualquer outro barulho que acontece fora do condomínio é com o síndico que essa reclamação tem que ocorrer, tem que ser feita? Então, eu não estou aqui só protegendo os síndicos, não. Mas eu acho que quando estamos falando aí de um lugar fora, tá? É óbvio, o síndico, até pela posição dele, ele tem a condição de organizar as coisas necessárias, de organizar a própria reclamação. Talvez esses mega condomínios, eles acabam até tendo algum acesso à delegacia de polícia, por força da função, é natural que isso aconteça mesmo. Então, ele tem algumas facilidades ou algumas viabilidades de como conduzir a coisa. Porém, embora isso, nada absolutamente impede que cada condômino se vire. Vamos lembrar, todos nós no ambiente condomínio estamos super acostumados com a história dos 3 S, não é? Não pode abalar o sossego, não pode abalar a segurança, não pode abalar a saúde dos demais condôminos, dos demais possuidores, das demais pessoas que estão ali no condomínio. Isso aí não é novidade para mais ninguém. Tá? Então, tudo bem. O que a gente precisa lembrar é que, salvo engano meu, esse é o único tema que aparece 2 vezes no Código Civil. Porque ele aparece igualzinho, tem lá suas restrições técnicas, mas igualzinho num outro capítulo que fala do direito de vizinhança. Esse direito de vizinhança não é dentro do condomínio, é fora do condomínio. Então eu posso estar num bairro só de casas, bonitas, feias, grandes, pequenas, tanto faz. Tá? Estou num bairro só de casa, quem é que rege esse relacionamento? O direito de vizinhança. Aliás, é o direito de vizinhança que me dá até aquela ação que tem um nome muito feio, né? Esquisito, que é denunciação de obra nova. É a ação que permite até mandar demolir a casa que o outro está construindo se estiver afetando o coisa. Eu nem tenho isso dentro do condomínio, né? Mas então é muito forte. Logo, existe sim o direito de qualquer condômino ir reclamar contra qualquer vizinho. Não pelo direito de condomínio, mas pelo direito de vizinhança, pelas regras gerais do Código Civil. Ótimo. Então, quer dizer, não fica essa carga somente nas costas do síndico, né? Isso, qualquer Nem pessoa incomodada, daria, ela pode tomar providências, né? nem daria, né, Catarina? Porque o síndico faz um monte de coisa já. Ele tem uma série de atividades, essas sim obrigatórias, essas sim deveres dele. Ele tem que cuidar de um monte de situações. Essa é externa. Essa é externa. E mais, hein? Pode ser que 50 condôminos, num condomínio de 500, tenham algum jeito melhor de resolver esse problema do que outros. Tá. Nada impede. Então, a primeira coisa que a gente já pode pontuar aqui é que não existe uma responsabilidade do síndico em resolver o Isso. problema do barulho externo. Isso. Então, se alguém quiser uma explicação um pouquinho mais técnica, tá? Basicamente é o seguinte: eu estou falando de um direito extracondominial, eu estou falando de um abalo ao meu direito de vizinho, que é individual. Digamos que eu tenho a minha casa e o meu vizinho, o outro, seja surdo, não está nem aí com barulho. Ele não vai estar sendo afetado, eu vou estar sendo afetado.
por ele não estar, eu não poderia reclamar? Posso sim. É meu direito que está sendo afetado. Coincidentemente, pode estar afetando mais vizinhos. Tá? E aí, num caso desse, assim, ah, apesar, né, de não haver essa responsabilidade, em havendo pessoas incomodadas, a começar pelo próprio síndico, se ele for um síndico Sim, morador, né? sim, Ele pode fazer algo a respeito, como qualquer outra pessoa poderia, mas ele pode, de exato. repente, ali, se ele puder, tiver condições de representar a coletividade e tentar resolver, Sim, sim, tá? sim. E aí, quais seriam, assim, algumas orientações que você daria de como que o síndico pode, o que que ele pode fazer a respeito, assim como qualquer outra pessoa, porque daí já fica aqui o recado. Então, pessoal, você também pode tomar essa iniciativa. Então, eu queria te ouvir a respeito disso, né? Meio que um passo a passo, ou por onde começar, ou se você acha que é melhor a gente ir abordando de acordo com o tipo de barulho. Então, por exemplo, pancadão, como que pode agir? Olha, vamos conversando à vontade, a gente vai matando. Agora, eu tenho uma sensibilidade que eu queria até jogar para todos, porque pode ser que eu esteja enganado. É o seguinte, essa história de chamar a polícia tá certo, pode sim chamar, tá correto. Chamar a prefeitura, tá certo. Eu, olha, para ser sincero, eu adoraria dizer que eu fiz isso porque eu queria estar preparado para essa live. Então, eu tentei chamar a prefeitura. Mas não foi, não. Eu fiz isso porque estava tendo barulho perto da minha casa. Tá? E eu lamento dizer, mas lamento mesmo dizer que não deu certo. Tá? Absolutamente nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Moro na Zona Oeste, então não é tão longe, poderia ter acontecido. Então, contar só com os órgãos públicos, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Polícia. A polícia acaba indo, acaba indo. Se não tiver perseguindo o bandido, não tiver vendo um tiroteio. Vamos lembrar que o equipamento da polícia não é assim infindável. Não estou defendendo as forças policiais, nada disso. É que eu tenho que cair na real. Não tem tanto policial para ficar vendo barulho. Eles vão, acabam indo. Só que quando eles chegam, é mais ou menos como quando chega depois do assalto. Né? Cadê o bandido? Não Não pegou sei. flagrante, né? Cadê? Não estou ouvindo nada. Então, então não dá muito certo. Né? Mas eu acho que são atitudes que têm que ser lavradas, mesmo que chegue depois. Falar, olha, fui incomodado das 2 da manhã até as 5 da manhã por tal e tal barulho, o barulho vem de tal casa, etc. Registra o fato. Vai dar em alguma coisa? Não, você só registrou o fato. Na prática. Então eu estou indo para o lado prático também, né? Não adianta eu ficar Sim. dizendo, olha, é um crime, não sei se vai acontecer. Ah, ah, eu acho que o caminho melhor hoje, e não sou eu quem criou a frase, é aquela velha história de afetar as pessoas no órgão mais sensível, que é o bolso. Então, eu acho que o ideal é tentar juntar provas, a gente pode depois falar de provas, mas tentar juntar provas e entrar com uma ação judicial de indenização. Eu gosto desse. Gosto. O ideal é que que nada ocorra. Em ocorrendo, eu acho que é um caminho bastante viável. É um caminho bastante interessante. As pessoas não têm receio de punição administrativa. A gente pode fazer uma enquete já. A gente pode fazer uma enquete já entre os síndicos, se você permitir, ou para ter resposta amanhã. Eu fico curioso. Quem já chamou a polícia e viu isso virar qualquer atividade de índole criminal, policial? Virou inquérito, virou processo, ou ainda, quem já chamou a prefeitura e isso aconteceu, isso virou uma multa severa que possa ter reduzido o problema. Por favor, digam que eu quero aprender com todos os outros. Não tem... Então, eu gosto de ação judicial. Tá certo. E olha, Né? eu já vou começar aqui a ler alguns comentários da nossa audiência.
E vai, se for O... bronca, eu prefiro que você não leia. Não, a Gorete, ó, a Gorete Rocha, ela já trouxe uma situação aqui que ela viveu no condomínio dela, ó. Vamos Bar lá. em frente ao condomínio, um bar em frente ao condomínio. Como devemos fazer? Pois o som é a madrugada inteira. Liguei na polícia e me falaram que eu teria que ficar frente a frente com o dono do bar. Pensa na confusão que iria dar. Não, você sabe. Opa, eu vi aí, apareceu aí por acaso. Alguém já chamou a polícia e a prefeitura, eu só não vi o que aconteceu. Essa história do bar tem alguns procedimentos legais, judiciais, burocráticos, que, pelo amor de Deus, né? Eu não conheço a dona Gorete, mas vamos imaginar a gente chamando, ficar de olho no olho com o dono do bar. Eu não sei, eu não sei. Eu ontem mesmo, fui, eu estava em Marília, na OAB de Marília, saímos do evento e fomos para um bar lá, comer um salgadinho, comemorar o evento, etc. Aliás, bárbaro o evento lá em Marília. Bom, muita gente. Só que se eu tivesse que brigar com aqueles donos de bar, dava dor aqui assim para pedir, porque o cara era muito grande. Imagina se o cara fica bravo comigo. É. Eu, Rolou uma intimidação, né? não dá. Eu tive a ousadia de falar para ele, olha, eu acho que eu não gosto desse franguinho a passarinho, não. O cara olhou para mim e falou, mas eu como, não tem problema nenhum. Como é que eu vou brigar de barulho? Por isso que eu acho que é legal fazer a prova e entrar com a ação. Não dá para ficar encarando. As pessoas não têm essa disponibilidade, não. Óbvio, eu estou brincando um pouco, mas são situações horríveis. E são essas situações, às vezes, que rolam tapa, rolam agressões, e não é isso que a gente quer. É. Mas você acha que, por exemplo, pensando aqui num cenário de conciliação, vou lá eu como síndica, num horário comercial, ou dou uma ligadinha, olha, eu queria conversar sobre a vizinhança e tal, bater um papo. Você acha que nesses termos, não sendo na hora que tá, o bar tá aberto, que está rolando ali, a barulheira, aí fora do horário, você acha que esse pode ser um caminho, uma Pode, tentativa? pode. Você está tocando num ponto, Catarina, que eu às vezes me sinto meio anacrônico quando eu falo alguma coisa do gênero disso, mas eu boto muita fé nisso. Todos nós estamos, parece que tendo medo da conversa. Eu não estou falando do confronto, eu estou falando É, da conversa. E você tocou num ponto muito importante de técnica de conversa. Você não foi quando a coisa está quente, né? é, Primeiro ponto. Você foi depois. Você foi depois. No dia seguinte, tranquilo, passou o tempo. Conversar, sim, eu acho muito bom. Óbvio, óbvio. A maioria das pessoas é razoável, vai entender. Agora, pode ser que o cidadão fale: olha, o meu bar vive de fazer barulho, é disso que eu ganho dinheiro, e eu não vou parar o barulho por causa do seu ouvidinho. Pode ser que ele fale isso. Tá? Aí, ação, ação. Tá? Aí, ação. Agora, é muito importante também, quando a gente fala de ação, de briga judicial, etc., essa coisa não pode ser assim uma coisa figadal, né? Tem que ser bem preparada, bem documentada, bem estudada, bem conversada. Eu acho isso importante. Por exemplo, essa sua conversa que você sugeriu, que eu enfaticamente digo que é uma ótima ideia, eu acho que seria bacana de alguma forma documentar. Olha, no dia tal, eu, na qualidade do síndico, fui. Nem que seja, como é que eu vou documentar, né? Mandando um e-mail para o cidadão, falando: olha, eu fui aí, pena que você não quis conversar comigo, pensa de novo se você não quer baixar o barulho. O problema não é nem que ele vai pensar, é que você documentou que você sim. foi e que você pediu. É só isso. E Tá? vai criando um histórico, né, Jacques, com Exato, data, hora, com o exato. conteúdo do que foi conversado. As pessoas ficam falando de juiz um tanto pejorativamente, de que o juiz só vê o que está nos autos, ele não vê o mundo.
Óbvio, isso não pode ser pejorativo, isso aí devia ser elogiado. É óbvio, como é que ele vai saber o que está acontecendo lá na Vila Mariana, longe do fórum? Ele não sabe, ele não mora lá. Né? Como é que ele vai saber na Pompeia? Ele não sabe, ele não mora lá. Então eu preciso documentar, mostrar para ele a língua do intérprete, do terceiro que vai analisar a nossa briga, qual é a linguagem que ele entende? É a documental. Ele não quer ver cara feia, cara bonita, não está nem aí para a nossa cara. Ele quer saber prova, prova e prova. Então, eu acho que esse item já é um ponto, é um segundo ponto importante que a gente pode anotar de hoje. Tá. Antes da gente entrar mais a fundo nessa parte das provas e do processo em si, falando aí ainda do caso de barulho de bares, restaurantes, música ao vivo. Por exemplo, aqui em São Paulo existe a lei do PSIL, que foi uma lei Sim, municipal que veio para pacificar essa questão, principalmente ali Vila Madalena, né, nesses bairros que tem mais essa característica. O condomínio, ele pode fazer uma denúncia, né, usando o PSIL, a estrutura do PSIL, contra um bar antes de mover um processo? Seria esse um caminho seria. anterior e que talvez tenha ali uma efetividade? Melhor do que Seria. ligar para a polícia? Seria. Eu acho que sim. Vai registrar, vai pontuar. Eu só queria aproveitar e esclarecer uma coisa. Eu acabei de falar que não dá em nada. É verdade. Continuo dizendo que não, pelo menos na minha pequena experiência, não deu em nada. Tá? Tá. Entretanto, tem uma coisa valiosa aí, o protocolo. Olha, ninguém vai dizer para mim, pô, o cara nem chamou a polícia, o cara nem chamou a prefeitura. Chamei sim, não deu certo. Mas chamei. Tá? Tem coisas que a gente tem que Tem que seguir um reunir o roteiro. conjunto, né? Tem que ficar convincente, né? O pior que pode nos acontecer é falar, pô, esse cara acordou de mau humor e está reclamando do barulho. Não é nada disso. Não é assim. Né? Vamos, vamos pontuar. Tá. Vamos pontuar. E aí, no caso, ó, tem um Marli Cor Fotos, é o nome do perfil dela aqui. Ela colocou o seguinte: uma outra questão. Temos um problema com um vigilante de moto que fica acionando sirene por todo o bairro, das Horror. 22 horas até as 6 horas da manhã. No silêncio da noite incomoda muito. E ele tá, eu acho que ele deve ligar a sirene para dizer que ele tá passando, né? Marli, que horror, que horror. Olha, esse daí é o tecnológico, né? Ele vai de moto e com sirene. Antigamente, eles ficavam apitando, tipo, para mostrar que É, estavam acordados. Eu acho que o jeito evidente é ver quem contratou esse vigilante. Ele deve ser um vigilante da rua, deve ter uma reunião de vizinhos que fez isso, e vamos dar uma nova instrução para esse vigilante. Você passa. Se a moto for muito barulhenta, eu falo, bom, não é mais para vir de moto, não sei, tem que ter algum jeito razoável. Não vamos nos confundir com a modernidade. Então, o vigilante de moto com sirene é o neto do vigilante de bicicleta com apito, né? Então, é a mesma coisa. Me lembra também o barulho do gás, né? Olha o gás, a musiquinha. né? A musiquinha. Então, eu acho é falar com quem manda, não é o vigilante. Ele está cheio das razões dele, alguém mandou ele fazer isso, ou ainda foi o único jeito que ele identificou para provar que ele está trabalhando, e ele tem que estar trabalhando. É também o único Certo. jeito de ele assustar os bandidos. Opa, o vigilante vem vindo. Então, por aí, essa é a cabeça dele. Se está nos perturbando, não é isso que a gente quer. Vamos falar com quem comanda o cara. Não é, nesse caso, não acho que deva ser imediatamente chamado polícia, prefeitura, nada disso. Tá. Olha, agora aqui entrando num outro tópico. No caso de igrejas que realizam cerimônias com muita música, com barulho, às vezes são estabelecimentos que têm
raramente tem tratamento acústico, né? Muitas vezes fica ali com a porta aberta, com a janela aberta, para as pessoas entrarem e saírem. Às vezes na saída, né, ali da cerimônia, né, do culto, da missa, vira ali um burburinho, fica uma confusãozinha ali de pessoas ali conversando alto na calçada, acaba incomodando os vizinhos. Você acha que esse caso, ele acaba se enquadrando ali, se equiparando ao mesmo caso dos barulhos dos bares? Você acha que tem algum tratamento diferente? Talvez a conversa possa evoluir melhor? Essa pergunta é delicada, né? É bem delicada. Então, bom, como eu só sei pensar como advogado, né? Esse é o vício. Então, vamos lá. No bar, quando a gente falou do bar, a gente está falando do lazer. Que, se a gente for fundo, é uma norma programática da Constituição Federal, prevê o direito ao lazer das pessoas. Então, olha só, se eu quiser ir fundo nessa história, eu falo, opa, ao vedar o cidadão tomar chopp até as 3 da manhã e fazer barulho, eu estou estragando o lazer dele. Será que é verdade isso? Não é. Não é. Certo? Não é. Agora vamos para a religião. A questão de religião, é complicado estar falando disso exatamente hoje, porque é um tema muito sensível no noticiário, devido às eleições, etc. Então vamos abstrair disso. Não é campanha nem pró nem contra quem quer que seja aqui, tá certo? Então não tem nada a ver. Eu estou falando do culto e não de mais nada. Muito bom. O direito à religião e a expressão religiosa e a prática religiosa é constitucional. É constitucional. Só que o direito ao bom uso da vizinhança também é. Então, eu tenho aí uma preservação de saúde, eu tenho aí uma preservação do meu sossego, da minha boa vida, da minha vida razoável. Se a gente quiser ir falar muito nessas tendências religiosas, fala, pô, eu também tenho direito de ser ateu. Então, por que que eu, ateu, devo tolerar uma expressão religiosa? Então, olha como a coisa vai embora. Também posso dar outros tratamentos. Só para ficar um pouquinho fora da história, tem religiões que não gostam ou vedam a transfusão de sangue. E tem situações que é necessária a transfusão de sangue segundo os médicos. Como é que o médico deve agir? Segue o preceito religioso, segue o preceito da preservação da vida. Então, a coisa... Isso eu só estou trazendo como exemplo para ver como pode crescer demais a discussão. Então, para não crescer demais, até porque não nos cabe enfrentar essa discussão, vamos reduzir, vamos pousar o nosso helicóptero. Pousando o nosso helicóptero, a gente chega novamente numa situação de vizinhança. Tá? Ela é muito... Se é que pode haver uma gradação, não estou falando daquela liberdade religiosa, liberdade à vida, preservação, não é disso que eu estou falando, menor. Pousei o helicóptero e falei de direito à vizinhança. Quando eu falo de direito à vizinhança, eu tenho total direito de exigir que o meu vizinho se comporte, não me perturbe. Volto para o sossego. Ele não me perturbe. Ah, ele está fazendo uma coisa boa. Não, eu sei. Olha, você sabe que a única prática ruim mesmo que eu já vi, sabe qual é? É quando resolvem queimar pneu no terreno do lado. Essa é ruim e não traz benefício. Proibida, aliás, pelo jeito de ser, até pelo Código Civil, direito de propriedade. Então, essa é ruim. Eu não estou dizendo que a religião, a igreja, esteja ruim. Não, não é ruim. É bom o que eles estão fazendo, está ótimo. Só não pode me perturbar. Logo, eu acho que eu tenho total direito de exigir um tratamento acústico. Sim. 2, que ele se localize, se ele não consegue dar um tratamento acústico naquele quarteirão lotado de prédios residenciais e que gosta de dormir naquele horário em que tem o culto, ele vai ter que mudar. Ou trata, ou muda. É por isso mesmo que muitos templos estão indo para regiões industriais. Fácil de estacionar no domingo, no sábado, fácil pode fazer o barulho que quiser, porque não tem indústria funcionando, ninguém vai reclamar. É isso aí. As pessoas vão se adaptando e praticando o que bem entenderem, total liberdade, sem perturbar ninguém. Então, sim, pode. Com relação ao burburinho, também é algo que eu acho que deve ser exigido. A gente tem visto algumas mediações
organizando isso. De um lado eu tenho o templo, recebendo pessoas, as pessoas conversando, é muito bom que conversem, é positivo. De outro lado, eu tenho as pessoas incomodadas com o burburinho. Como solucionar? As soluções, em geral, são muito práticas, muito pontuais. Agora, os dois certamente vão ter que conversar. Essa conversa eu acho bacana chamar um mediador. Não estou falando de ir por fora, nada disso. Chama o mediador, eles costumam ter muito boas soluções para isso ser resolvido razoavelmente. Conversa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vem mais para cá, fala, sei lá, a parte prática vai dar certo, acho. Esse ponto que você tocou, Jacques, sobre a localização do templo, é, do templo religioso ou de uma sala que é alugada e ali funciona uma igreja, né? Esbarra na questão de zoneamento Sim, e de repente a igreja não poderia estar ali, ou não poderia alugar aquele imóvel e funcionar, porque aquele sim. bairro ele é estritamente residencial, por exemplo? Sim, tem que ser visto o zoneamento, e já que você falou de zoneamento, vamos lembrar de mais uma coisa. Todas as regras construtivas têm que ser respeitadas. Não é porque é igreja que não pode ter tanta segurança, que não vai ter segurança da edificação. É igualzinho eu construir um prédio com igreja ou construir um prédio de escritórios, conforme a ocupação, conforme a necessidade, porém as regras de segurança são todas. Bombeiro, tem que ir o bombeiro, sim. Pô, como não? Imagina a desgraça que seria durante um culto pegar fogo. Ninguém quer isso. É. Né? Zoneamento, sim. O que acontece, as pessoas estranham um bocadinho, falam, ué, como é que tem aquela igreja nesse bairro só residencial? Certamente essa igreja está naquele bairro residencial antes da legislação de zoneamento que passou a proibir. Então, vamos lembrar, São Paulo não é uma cidade que nasceu ontem. Tá? Então, são aí 500 anos de cidade, as coisas vão evoluindo, e é por isso que às vezes a gente pode, a rigor, estranhar, seja uma igreja, às vezes um mercado no meio de uma região totalmente residencial. Ele deve estar lá há 50 anos, 100 anos. Nos anos 50, então nós estamos em 2022, há 70 anos atrás, já tinha prédio em São Paulo. Eu estou lembrando dos anos 50, por quê? Porque eu estou lembrando de uma lei do Adhemar de Barros, que previa zonas comerciais, centros comerciais, no meio do Pacaembu, que é um bairro que hoje todo mundo conhece, um bairro só de casas, não é? Tá lá, é legal, não tem problema nenhum, é correto, ninguém vai derrubar nada daquilo. Pode, pode. Entendi. Então, isso também é um ponto a ser observado, e Sim. isso pode também constar nessa documentação, caso uma conversa não aconteça, não evolua para uma mediação. Aí, esse seria um ponto ali de denúncia, talvez, né? De falar, olha, Sim. funciona um templo e aqui, pelo zoneamento, não poderia ter. E aí, formalizar uma denúncia perante a prefeitura, né? Sim, também novamente, é difícil a gente falar da experiência da gente, porque pode ser que a nossa amostragem não seja estatística, né? Das experiências que eu tive com vários tempos, de várias denominações, sempre deu uma conversa razoável. Eu Tá. eu nunca fui, olha, eu nunca fui a juízo por causa desse tipo de situação, a favor ou contra qualquer templo de denominação. Todos eles se acomodaram. E Tá, óbvio, com a conversa deu certo. sempre deu, sempre deu, sempre deu. Não é mérito meu, Bacana. não, é mérito dos interlocutores. Né? Tipo, as É. pessoas conversam. Não, até porque, né, são pessoas do bem, né, em geral. Sim, Não não tem querem problema. causar confusão, né? Eles querem ali, às vezes, Não, até, não, não. até arrebanhar novas pessoas, né? Então, às Exatamente, vezes, exatamente, mas exatamente. legal. Olha, agora teve um outro seguidor nosso aqui que mandou uma situação que eu acho que é ele que vive mesmo no lugar ali onde ele mora. Ó, o nome aqui do perfil dele é Loistart. Como fazer com o ruas abertas na Avenida Paulista? Moradores sofrem todo domingo. Olha, é, a-
se tiver, é o fato de fechar a Avenida Paulista, é isso? É, porque ela fecha para os carros e aí ficam as Isso. pessoas caminhando, assim como no Rio de Janeiro, na Avenida da Praia, fecha também, eu acho que é aos domingos, e aí as pessoas circulam, andam de bicicleta, às vezes tem intervenções Então, artísticas. então vamos ponderar. Primeiro, é independente saber, é irrelevante saber qual é o gosto de A, B ou C, né? Então, não adianta nada eu te dizer que eu adoro passear no calçadão do Rio, adoro passear na Paulista. Porque você vai me dizer, você não mora na Paulista. De verdade. Né? É. Então, existe aí um confronto de interesses, todos eles legítimos. Isso se resolve na confecção da legislação. É isso. Tá? E a legislação certamente vai aborrecer uns e beneficiar outros. Óbvio, a gente também pode aperfeiçoar a legislação. Como aperfeiçoar a legislação? Dando sugestões, e aí sim os órgãos públicos são atentos a esse tipo de coisa, assim, na prática. Aperfeiçoando, olha, tem muito barulho em tal, perto de tal marquise, por que não tira a banda de rock daí e bota do outro lado? Esse tipo de coisa vão sendo ouvidas, pelo menos, estou falando de São Paulo, e vão dando certo, vão dando razoavelmente certo. Agora, como fazer para nunca mais abrir, fechar a Paulista para os automóveis, para deixar de ser um parque aberto? Só mudando a lei. E eu não sei se a lei vai mudar, porque eu não sei se a população, que é a quem é destinada a lei, quer que mude. Então, são coisas que a gente não manda assim, tá? Não é um ato simples de um prefeito, seja ele quem for. Então, são coisas. Você poderia, por exemplo, falar das ciclovias, né? Será que as ciclovias são corretas, não são corretas? Parece, até onde a gente sabe, que as pessoas gostaram das ciclovias, estão aí usando as ciclovias. Óbvio, não, isso aí estreitou as ruas, não tem onde parar, eu sou comerciante, sou prejudicado. Sim, esse confronto todo só se resolve democraticamente, republicanamente. A gente fala de grupos de pressão, não é grupo de pressão feio, tá? É o lobby correto, é conversar com o prefeito, conversar com os vereadores, mostrar alternativas e tocar a vida, não tem outro jeito. Não é para acabar, né, com essa iniciativa, mas pode ali aprimorar, levar Pode, sugestões e vai adequando, melhorando, que daí fica bom para os dois lados, para quem pode. vai lá visitar e para quem mora, né, para a pessoa também conseguir ter ali curtir o seu domingo, de repente, com um pouco mais de silêncio, um pouco mais de organização, né? Eu acredito muito na solução inteligente e eu posso testemunhar uma coisa. No Pacaembu, ele está atualmente fechado o estádio. Quando era só jogo de futebol grande, era uma confusão de churrasquinho, a bagunça, a gente correndo, batida de carro, muito. Não era legal passar por lá. Muito menos era legal morar lá, obviamente. E eu reparei que quando era show musical, nada disso acontecia. Tinha muito mais gente e as pessoas iam lá e era óbvio, tem muita gente. E é bem organizado. Às vezes você vê uns povos aí que vão lá cheio de gente e não dá confusão. Tipo, os aficionados por carro antigo. Você vê eles juntando lá na praça e funciona, não atrapalha a vida de ninguém. A feira não atrapalha a vida de ninguém. Então é organização com inteligência. Agora, se a gente tiver alguma ideia, vamos propor para os administradores regionais, o prefeito, que está na Câmara dos Vereadores. É uma subprefeitura, de repente, né? Sim? Olha, a mesma pessoa que mandou esse comentário sobre a Paulista, ele completou aqui com o seguinte: no caso dos condomínios residenciais da Avenida Paulista, uma ação coletiva seria um caminho em busca de uma fiscalização e regulamentação do ruas abertas aos domingos? O que você acha, Jacques? Não é má ideia. Não é má ideia. Se não der certo a gestão, sim. Quando a gente fala de ação judicial,
eu não quero cansar as pessoas com lembranças de direito processual, tá? Mas eu vou falar só um detalhezinho. Eu só posso entrar com a ação quando eu tiver o que se chama de interesse. O exemplo clássico de interesse é o seguinte: vamos imaginar que a Catarina emprestou R$ 1.000 para mim e vamos imaginar que eu já paguei os R$ 1.000. Ela tem por que entrar com uma ação contra mim? Não, porque já está pago. Vamos imaginar que eu não paguei ainda, mas ela também não me cobrou. Não seria muito mais interessante ela primeiro cobrar, eu recusar, para daí ela entrar com a ação de cobrança? Seria. Então, é a motivação, vamos falar assim, da ação judicial, do processo judicial. Quando eu quero promover uma grande mudança, eu de cara tenho que mostrar que foi tentado o caminho administrativo. Vamos sempre lembrar o seguinte: ao contrário, eventualmente a gente até tem algumas decisões judiciais, o Poder Judiciário fere no Poder Executivo, faz a administração. E não avalia, ele pode avaliar se está se não foi feito fazer algo. É uma função. Eu estou fugindo da terminologia. A ação pública não fez ainda, ela vai mandar estudar, vai mandar fazer. É basicamente isso. Tá? Um exemplo clássico e que muita gente já teve aí, então vamos dar, é: você está precisando de uma certidão negativa do poder público, o poder público não emite essa certidão porque está atrasado, tem fila, etc. Você entra com uma ação judicial para pedir essa certidão, o juiz não te dá a certidão. O que ele faz é mandar a autoridade emitir a certidão. É isso que ele faz. Espero ter sido razoavelmente claro. Então é por aí. É o caminho. Antes, então, de entrar com a ação, entre com uma série de requerimentos, uma série de propostas, uma série de pedidos de audiência pública. As audiências estão rolando bastante por aí, essa que é a verdade. É um bom momento para isso ser feito. É um São bom os jeito fóruns de isso ser feito. corretos, né? É. É mostrar que você tá tocando, né? Ó, recebi aqui mais algumas perguntas. Deixa eu colocar aqui. Ó, ao lado do condomínio tem eu acho que é um lava-jato de veículos. Aquele, Logo pela manhã, né? Aquele barulho horrível. é, é, logo pela manhã, onde tudo está muito calmo. O barulho parece estar mais intenso, feito as medições de decibéis, e foi atestado que não procede a reclamação. O que fazer em relação aos moradores incomodados? Essa pergunta é interessante, porque, pelo jeito, o barulho não extrapola o limite, mas É, ele é todo dia. Todo dia. É óbvio que, se a pessoa fez a pergunta, está incomodada. É é, óbvio também que não é só ela quem está incomodada. É óbvio, então, que isso incomoda, que isso aborrece. Sim, existem limites. Porém, também existe um conceito de se vedar aquele barulho persistente, embora abaixo do decibel, tá? Dos limites. É muito fácil falar que, se eu der um berro, eu perturbo, até porque extrapola os limites. Mas vem cá, se eu tiver o dia inteiro fazendo esse barulhinho, eu acho que eu também perturbo. É interessante, na rádio, quando eu participava dos programas de rádio,
Um dos barulhos que as pessoas mais reclamavam, sabe qual era? Não era de festa. Sabe qual era? Era de vizinho batendo o barbeador na pia, depois de fazer a barba. As pessoas reclamavam demais. Aquela, para tirar os pelinhos. Lá me acordo. Olha, essa era a campeã de reclamação em barulho. Por quê? Porque é um barulho persistente, diário, costumeiro e que é intolerável cada vez mais. Eu acho que cabe sim uma reclamação. Cabe sim uma reclamação. Virou uma irritação aquilo, né? A pessoa começou a ficar Diária. meio doida, né? Se você for ver, um vizinho seu estudando piano, um cara ruim, né? Se for um cara bom, ótimo. Mas um cara Eu falo isso por ruim. mim. Não, um cara ruim. Porque eu já toquei, eu já estudei piano e eu recebi reclamação de um vizinho. É, mas, enfim, aí no caso do vale, então, registrar, explicar o porquê, existe até uma questão psicológica envolvida, né, Jacques? Sim. Ou Tem mais seja, uma pergunta. essa história de barulho nem sempre é o barulhão, pode ser o barulhinho também. Isso é importante. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Uma pergunta aqui para a linha jurídica. No caso de uma ação judicial, há necessidade de advogado. Sim, no caso de ação precisa. Se for. Existem outros meios de mover uma ação, uma reclamação? Existe. Você poderia, por exemplo, tentar no juizado especial, sem advogado. É bom, funciona. Eu vejo dois problemas disso ser feito no juizado. Primeiro problema, o juizado não está lá para, por exemplo, analisar um laudo pericial ou para determinar uma perícia. Isso aí não é do juizado, não é da competência deles. Se houver a discussão, olha, vamos chamar um perito para ver se eu faço barulho ou não, acabou o processo. Eu tenho que ir possível normal. A segunda coisa é, as pessoas às vezes olham para o advogado, é uma necessidade burocrática. Não é necessidade burocrática nenhuma. Nenhuma. Ele é um auxiliar da pessoa para tentar atingir o direito. Então, por exemplo, será que um não advogado saberia que é hora de fazer uma ata notarial? Será que um não advogado saberia mesmo o que é ata notarial, para que serve quando usa? Será que um não advogado lembraria que lei que existe regulando essas coisas? Um não advogado iria pesquisar jurisprudência? Olha, pesquisar jurisprudência, se quiser fazer brincadeirinha, eu peço para não advogado falar, achar aí o que o Tribunal de Goiás acha a respeito disso. Advogado adora fazer isso. Não advogado odeia fazer isso. Então, você precisa de alguém que goste. É isso. Tá? Então, é que entra o advogado. Ele vai auxiliar o exercício desse direito da melhor maneira possível. Tá certo. Obrigada. Não sou patrocinado pela OAB, não, viu? Tá defendendo a classe, né? Não. Mas ó, a Marli trouxe mais uma questão interessante. Ó. O condomínio é próximo de uma escola. É aceitável o barulho natural de uma escola de segunda a sexta, perfeitamente aceitável. Mas, eu achava que quis dizer, né, as crianças chegando, saem, tem o recreio e tal. Mas tem um ginásio de esportes com jogos até às 24 horas. E aí? Eu acho entra na perturbação do sossego. Olha, eu não sei onde é que ela mora, mas outro dia, fazendo uma caminhada, para mim era cedinho, 7 da manhã, eu ter caído da cama, saí para caminhar e passei na frente de uns prédios lindos, ao lado de uma escola bacana. E, naquele momento, aparecia a ressonância da criançada gritando. Né? Uma coisa. Eu lembrei
que esses prédios foram construídos depois da escola. A escola já existia lá há muito tempo, aí fizeram os prédios bacanas, etc. Primeira resposta: se a escola está lá, ela tem direito a estar lá. B, se ela está lá e tem direito a estar lá, é óbvio que ela não está lá para ficar todo mundo quietinho. Ela vai sim poder fazer os barulhos naturais de uma escola, que é criança gritando, criança berrando, professora dando bronca. Atualmente está fora de moda, mas teve época que tinha que cantar hino todo dia ou toda semana. Então você ia ouvir o hino do Brasil, sei lá, da bandeira, né? Goste ou não goste. Tudo bem. Aí vem as atividades mais barulhentas, mais incômodas. Será que elas são absolutamente irritantes? Será que elas são absolutamente insuportáveis? Se chegar nesse nível, eu voltaria àquela primeira ideia, que é ir conversar com o diretor da escola. Eu acho que vale a pena conversar. Se não houver jeito, finalmente, nós vamos precisar de um juiz julgando se aquilo lá perturba ou não sossego, salubridade, segurança. Segurança não é o caso, mas se perturba ou não. Eu estou voltando para o lado da salubridade e não só do sossego, porque barulho demais pode machucar, dói, causa mal à saúde. Não é à toa bom, é até crime ambiental, sendo o caso, né? Então, o barulho. Então, alguém vai ter que julgar. Esse julgamento vai ser feito, mesmo que respeitados os limites de decibéis, vai ser feito por um perito que vai analisar tudo isso aí que nós estamos falando. É uma ação complicada, mas bacana. Para quem gosta do tema, eu até deixo sugerido desde já um livro do até amigo meu, Valdir Arruda Miranda, um grande advogado, que escreveu sobre o livro dele chama Perturbações Sonoras. Tem um nome mais complicado, mas pode puxar Perturbações Sonoras, Valdir Arruda Miranda Carneiro. É um livro muito elucidativo, muito bom, que resolve aí 70%, 80% dessas situações todas. Bacana, excelente indicação. É uma boa, é uma boa. Pode ler que é bom. Olha, a Beth Prata, ela trouxe a seguinte pergunta: barulho de obras de construtora. Quais são os horários para início do dia e final do dia? Ou seja, de que horas até que horas? Isso varia da legislação local, né, Jaques? Varia da local, e eu estou procurando aqui. Você sabe que nós temos uma legislação especial municipal, São Paulo, que eu não estou achando aqui, inclusive permitindo barulhos extraordinários, mesmo fora de hora, quando agora para essas construções de metrô. Tá, certo. Agora, também, obviamente faz barulho aquilo, obviamente incomoda todo mundo. Foi editada uma legislação especial que não impedisse a continuação da obra. Agora, essa experiência eu também tive. Eu cheguei a falar uma vez com o então presidente do metrô por causa de barulho e foi fácil a conversa no sentido de vamos adequar os horários. Ele precisa fazer a obra. A cidade quer aquela obra. Fica todo mundo reclamando que não tem a obra, né? Ele quer fazer, tudo bem. Porém, também não pode perturbar quem está morando lá. Então, eu acho que tem conversa aí. Olha só que coisa curiosa. Um negócio tão grande, né? Tão inacessível. Eu lembro que o grupo foi lá atendido, marcou por e-mail, ninguém conhecia ninguém. Então, tipo, isso eu testemunhei. Então, foi fácil. Agora, sim, tem os incômodos. Esses incômodos, esses eu acho que se porventura não houver o atendimento, remanescer a questão ruim do barulho, do incômodo, etc., entra com ação. Esse entra com ação mesmo. Tá? E Você sabe essas que ações têm sucesso. teve uma época que aqui perto do meu prédio estava realmente tendo ali uma construção
que era de uma universidade. E era, inclusive, aos domingos. E aí eu falei, poxa vida, mas até de domingo? Aí eu fui procurar na lei e na região aqui, no bairro que eu tô, e pode, viu? De Pode. segunda a segunda, das 7 às 17. Então aí, Aliás, no caso, eles... falando de barulho, já que nós estamos, não sei se você vai me chamar antes da Copa, né? Ou antes do jogo agora, do Corinthians e Flamengo, não sei o que vai acontecer, é interessante dizer que são liberados dessas restrições todas os barulhos, os sons decorrentes de comemoração esportiva, de comemoração religiosa, pontual, tá? Então, vamos dar um exemplo de manifestação religiosa. Aquela procissão que tem no Corpus Christi seria plenamente, com relação ao barulho, permitida. Com relação ao caminho, tem que ser conversado com a prefeitura que vai organizar o caminho. Mas, se houver um barulho, é permitido. Comemorações da Copa, quando o Brasil ganhar a Copa agora, quer berrar, berra, não é proibido. É razoável a manifestação das pessoas, não é? A lei não está aí para atrapalhar ninguém, essa que é a verdade. E olha, tem aqui um comentário de uma leitora nossa, Daisy Lima. Ela falou o seguinte, ó, nada funciona quando um clube que promove som altíssimo tem o aval de jogadores de futebol famosos, políticos, milicianos, a PM faz a segurança, etc. O condomínio de casas e imóveis residenciais do entorno do clube, que era para práticas esportivas, virou um local de som alto. É uma situação bem complicada essa, né, Jax? É bem complicada, é irritante. Eu perdi o nome da pessoa, mas é irritante. É a Só Daisy, Daisy. Daisy Lima. Eu acho horrível essa constatação de que os poderes ocultos estariam comandando. Agora, eu tenho Tá? muita fé nessas situações, muita fé mesmo. E experiência mostrando acontecer no Poder Judiciário. Total, total. Reúna, é óbvio, não adianta chegar numa ação e falar, olha, o miliciano deixa acontecer. Isso não tem nem como provar, né? Mas juntando a documentação, juntando as testemunhas, mostrando a situação, hoje as provas estão cada dia mais fáceis, né? Com equipamentos eletrônicos, peritos, o próprio IBAP, Instituto dos Peritos, colabora demais nessas histórias de medição, engenheiros, especialistas, etc. Então, tá aí a nossa mão, tá? A gente tem essa facilidade. Eu entraria com uma ação judicial. Eu pensaria seriamente numa ação judicial. Eu lembro, olha só, vou contar um caso. Eu lembro até de um caso de um condomínio residencial na praia. Então, olha só, praia tem menos barulho, né? É mais fácil do que aqui em São Paulo. É praia, é lazer, as pessoas estão mais leves, etc. Ao lado desse condomínio abriu um bar, casa de show, etc., com autorização da prefeitura. Tinha autorização da prefeitura. E aí a gente... É complicado dizer, não devia ter dado. Bom, podíamos discutir também. Seja como for, era muito barulhento. Era muito barulhento. Esse condomínio era... essa casa de shows, essa casa era música muito alta e não parava, etc. Se entrou com uma ação lá em São Sebastião, então, se entrou com uma ação, foi dada, sim, antecipação de tutela, linguagem mais assim, a liminar, para limitar o barulho até determinado horário. Houve, sim, uma condenação a uma multa. A multa foi, sim, milionária. Eu acho que a preços de hoje, com uma multa que deve estar na ordem de, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, é uma coisa brutal, tá? E houve, sim,
a cessação de tudo. Ah, de um lado, foi positivo porque a casa, graças a isso, fechou. Fechou, não é mais um bar. A parte ruim dessa história, a gente tem que contar a história inteira, não pode contar pela metade, né? Mais ou menos aquela, todo mundo vê o uísque que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então tem que falar o tombo. O tombo qual foi? A ação foi rápida, foi efetiva, etc. A multa nunca foi possível cobrar, porque essa casa fechou e os sócios sumiram. Então, nunca se conseguiu cobrar. Eu sei que um dia, quem sabe, talvez, não sei, mas seja como for, foi resolvido com a ação judicial, que é da onde eu volto na premissa. Ataca na parte do dinheiro se o problema for sério. Tá certo. Olha, a gente já está aqui passando de 1 hora de live, então estamos caminhando para o final, mas eu queria trazer aqui pelo menos aqui mais 2 pontos. Ó, foi um outro seguidor nosso, Paulo Ricardo Mena Barreto. Ele compartilhou o seguinte: eu ganhei na justiça uma ação contra um vizinho que escutava música alta fora de hora, tirando o sossego do meu sobrinho autista. Olha só. E aí a minha pergunta é, quando o barulho afeta as condições de saúde das pessoas? Que até lá atrás você falou, aquele barulho recorrente, na mesma hora, o mesmo jeito, isso perturba. No caso, uma criança que tem tem essa condição de autismo e é mais sensível aos barulhos, né? E ele ganhou na justiça. Qual que é o peso disso na hora de se formalizar uma reclamação ou entrar realmente com uma ação, o Jacques? Vamos olhar sobre o prisma jurídico, vamos chamar assim, né? Então, olha, Tá. tem uma situação muito interessante nesse caso, que é o seguinte. Primeiro, o barulho alto ouvindo música. Quem gosta de música sabe que, para não perturbar a vizinhança, tem jeitos Fone. tem fones maravilhosos, assim, com supressão de ruído, com mais eficácia, menos eficácia. Então, jeito tem. Certamente o juiz pensou nisso. O juiz falou, teria como ele exercer o direito de ouvir música do jeito que ele quiser, a música que ele quiser, o tipo de música que ele quiser, a hora que ele quiser, sem perturbar? Teria. Basta ir até a loja e eu compro um fone de ouvido. Então, primeira, era possível, veja como era possível o caminho alternativo. Certamente o juiz pensou nisso. Segunda coisa, algumas situações particulares, à primeira vista, a gente fala, bom, não é problema meu se o meu vizinho está doente. Eu sei que é fácil falar isso. Só que isso não é verdade. Sequer juridicamente. Eu não estou falando aqui de moral, não estou falando nada disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando juridicamente. Eu tenho que usar os costumes do meu local. Eu tenho que exercer uma certa solidariedade. Tudo bem, está fora de moda, eu sei. Só que faz parte de viver em sociedade entender um bocadinho o outro. É isso. Seja do lado bom, opa, eu tenho um vizinho que dá aula de esportes para toda a rua de graça. Olha que cara legal. Ele está exercendo. Seja respeitando as coisas do cara. Olha, eu tenho um vizinho que é um escritor que adora silêncio. Vamos quebrar o galho dele, vamos fazer barulho lá longe. Isso é viver. Isso é viver. Eu acho curioso as pessoas construírem muros entre si, que é inacreditável que existam. Viver é isso, faz parte. Então, daí a sentença judicial. Era possível um jeito alternativo do ouvinte exercer o seu direito, é necessário uma certa atenção para a situação particular de cada um. Como também poderia chegar a um nível do juiz até falar, vamos mudar a pessoa de lugar?
Não sei. É o caso concreto que é analisado por um juiz atento. Agora, vamos lembrar, e eu faço questão de bater na mesma tecla. Para o juiz estar atento, não basta ele ser muito bom. Ele se dispôs a estar atento. É para isso que ele estudou, se formou, prestou concurso, etc. Eu preciso oferecer um jeito dele ser atento. Provas, descrição, situações. Então, diante disso tudo, se eu fosse fazer a petição, sim, eu contaria a história toda que foi contada aí no caso. Bacana. Bem, essa aqui foi a última pergunta que Ah, eu não. selecionei. Então, aí, só para a gente recapitular, então, maneiras aí de contornar. Tentar uma conversa, tentar um diálogo com esse vizinho, se for um caso de um vizinho estabelecimento comercial, uma obra, uma igreja, uma escola. Então, é sempre possível haver essa tentativa de diálogo, de conversa, não na hora que o barulho está acontecendo, no caso de um bar, né, de uma boate, de um restaurante, uma casa de festas, de show, etc. Vá num horário comercial, tentar realmente essa conversa, uma mediação, entrar num acordo, uma conciliação. Casos em que há uma coletividade incomodada, como situações de bairro, podem sim se reunir e tentar conversar e levar o seu pleito para uma subprefeitura, para vereadores e tentar também chegar ali num consenso, em algo que atenda os dois lados. Situações que ferem ali a lei, a gente pode dizer que todas essas situações podem ser caracterizadas como perturbação do sossego e acaba se enquadrando dentro de uma infração de lei, né, Jacques, a perturbação do sossego. Se eu puder adicionar só uma coisinha, eu acho que vale a pena também a gente olhar com frieza cada situação, porque às vezes tem uma outra saída. A saída não está no barulho, a saída não está na perturbação, está na ilegalidade do estabelecimento. Quando a gente começou a falar de pancadão, você, a primeira coisa falou do pancadão, né? O que acontece é que as pessoas falam de pancadão, ficam imaginando aquele carro com os alto-falantes, não é só isso. Isso aí ele pega o carro e vai embora. Não tem. O pancadão que perturba mesmo é aquele que, de repente, numa área residencial, o cidadão pega um terrenão grande, bota caixas de som dignas de um show de estádio e manda a bala e comercia. Cobra ingresso, vende bebida, etc, etc, etc. É aí que o olhar atento tem que estar acordado. Por exemplo, estou numa área residencial e tem um cara exercendo um comércio, é proibido. É a primeira pegada. Estou numa área comercial, esse cara está vendendo bebida alcoólica para menor de 18 anos, proibido. Então, para ficar só em dois exemplos, é tentar olhar o que mais está acontecendo. Não só o barulho. Às O vezes a gente barulho. pega, às vezes a gente só come o mingau pela beirada. Então, tem que usar um pouquinho a cabeça para chegar lá. Legal. Bem, obrigada pela sua presença aqui, Jacques. A gente está chegando ao final de mais uma live do Síndico Net. Gratidão aqui de todo mundo, de toda essa audiência, por você compartilhar seu conhecimento conosco, esclarecer as dúvidas que a nossa audiência trouxe. Foram várias perguntas, várias situações diferentes. Achei muito bacana. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço. Você sabe que eu sou seu fã. Vejo você sempre que eu consigo ver. É a minha síndica preferida. Não tem. Ó, não fala isso que vai ter gente com ciúme aqui na audiência, hein? Vai. Eu gosto dos outros também, vai. A Taúla é bárbara também. Tem um monte de gente legal. Mas eu acho que exercer a sindicância é muito complicado. A gente mexe na sindicância, os síndicos mexem com, além de tudo, com lei, necessidade, operação, conveniência, psicologia pura. Eu acho muito complicado.
É por isso que eu acho bacana lembrar que existem algumas linhas de auxílio. A lei, os advogados em geral, às vezes os mediadores, que nem sempre são advogados e podem trazer, e principalmente, eu gostei muito, eu acho que a melhor frase foi sua, não foi minha, não. Foi aquela hora que você falou, que, olha, não vai na hora brigar com o dono do bar, vai no dia seguinte. É isso. É saber o momento oportuno, a conveniência e conversar. Olho no olho é solução para muita coisa. Muita coisa. Chamar só para brigar, isso é bobagem. Olho no olho vai resolver e quem sabe vocês vão tomar muito chopp juntos. Você e o dono do bar, no horário bom, sem barulho. Tá certo. É isso? Obrigada, Jacques. Obrigado. E Obrigado agora mesmo. Sempre fazer maravilhoso. aqui fazer aqui um agradecimento à nossa patrocinadora dessa live, que é a Lelo, administradora que acredita em um jeito mais humano e feliz de viver na cidade, e para isso oferece soluções que promovem a melhoria da qualidade de vida dos condôminos e da sociedade ao entorno. E aí, para a nossa audiência, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima live do Síndico Net. Tchau, tchau. Obrigado.